unidade 5 do nosso livro de história. Um abraço para todo mundo. Vamos dar continuidade à nossa aula e hoje nós vamos falar da Grécia. Tá ok, meus filhos? Vamos seguindo aqui. Bom, vamos tentar entender um pouco dessa grande civilização. Essa aula vai ser dividida em duas partes. A primeira parte é essa, a qual eu estou falando com vocês, demonstrando alguns pontos importantíssimos com essas fotografias que nós vamos ver agora. E a segunda parte vai ser um documentário falando de Esparta. Tá ok, meus filhos? Então essa aula é dividida em duas partes aí. Bom, primeira coisa que vamos tentar entender, né? A Grécia Antiga foi uma civilização que se desenvolveu lá no sul da Europa, ali precisamente na Península Balcânica, né, que estendeu-se justamente numa grande área vasta ali. Essa civilização começou a se desenvolver a partir ali de 1100 a.C. e sua história ela vai se estendendo até 146 a.C., com o surgimento e a dominação dos povos romanos, que vai ser parte da próxima matéria, da próxima aula. A civilização romana que foi impactante aí, tá ok? Pelo um grande domínio militar, cultural e forte na nossa sociedade, que está presente na nossa sociedade nos dias de hoje, tá ok? E há um casamento aí entre gregos e romanos, um casamento perfeito que formou uma civilização, uma sociedade, uma cultura muito forte para a nossa sociedade hoje ocidental. Bom, então nós vamos começar a pensar no seguinte aí. Os primeiros povos a se fixarem na região são os chamados os povos pelasgos. Tá? Esse é o nome mesmo dos povos. Praticamente eles são de origem desconhecida. Historicamente não se sabe de onde esses povos surgiram, de onde apareceram, qual era a região. Então é uma de origem desconhecida. Bom, essa área ela já era habitada há 2000 a.C., tá ok? Era uma área habitada já antes de 2000 a.C., mas não se tinha uma grande produção territorial. Essa produção que eu falo territorial, estou falando de grandes construções, de formar um povo, uma civilização. Não se tinha essa ideia. Mais tarde, né, vieram os povos que deram origem à civilização micênica. Tá? Essa civilização ela começou a formar esse grande povo, formar essa grande civilização que vai dar origem aí ao povo grego que vocês conhecem. A história do povo grego na antiguidade é uma das mais longas e ricas que nós hoje conhecemos. O período de formação do povo grego ficou conhecida como período pré-homérico. Essa fase ocorreu durante quase todo o segundo milênio antes de Cristo e ficou conhecida pela existência de duas grandes civilizações aí que nós vamos destacar, que é a civilização cretense e a micênica, tá bom? Essas duas civilizações elas foram importantíssimas e são importantíssimas para a gente tentar entender um pouquinho dessa formação histórica aí. Bom, os micênicos evoluíram muito graças a seu contato com civilizações cretenses, tá ok? Então, a partir daí, você tem uma grande formação entre essas duas civilizações, entre os micênicos e os cretenses ali, que formaram justamente essa grande civilização. Naquele período, as mulheres, tá, elas desfrutavam de privilégios. Isso era interessantíssimo, tá? As mulheres naquele momento ali, nesse período, elas desfrutavam de privilégios. Isso é algo impactante ali e não é em toda a sociedade, tá, que as mulheres elas têm prestígios sociais. Pelo contrário, historicamente, em algumas civilizações, as mulheres elas não participam da política, elas não participam de assuntos ligados à monarquia, tá? Elas
praticamente em quase todas as civilizações as mulheres elas sempre tiveram de fora ali, sempre a figura masculina ali do homem ganhou sempre destaque, mas interessante que nesse período ali micênico, tá, podemos destacar que as mulheres elas desfrutavam ali sim de certos privilégios, tá? Isso era importante. Você vai perguntar, Leandro, quais eram os privilégios? Bom, praticamente um pouco parecido com os privilégios que nós temos hoje. As mulheres elas atuavam dentro de assuntos ligados à política, elas poderiam participar de algumas reuniões, elas tinham voz ativa, sim, em alguns conselhos, tá? Então, assim, era um período interessantíssimo dentro desse ponto de vista. A formação do povo grego, ela deu-se pela mistura da cultura cretense com os povos ali indo-europeus, que praticamente se estabeleceram na região da Grécia. Dá uma olhadinha nesse mapa aí, olhando para esse mapa, você consegue ver, tá ok? A formação e a extensão desses povos, como eles transladavam de uma região para outra. Então, praticamente todo esse território, ele é o território de domínio dessa grande civilização. Bom, esses povos hindu-europeus que formaram-se nessa região foram importantíssimos para o desenvolvimento deste território. Criaram-se colônias, investiram na agricultura, tá ok? Mantiveram uma base econômica forte, um comércio dentro desta região. Então nós podemos mostrar dentro deste mapa este vasto território dominados por esses povos ali, tá ok? A formação desse povo ali, o povo cretense, justamente o hindu-europeu, justamente que foram formados ali. A unificação desses dois povos começaram a dar origem à atual Grécia que nós conhecemos hoje. Na atual Turquia, na Ásia Menor, foi a região que surgiu o povo cretense. Eles sobreviveram ali da agricultura, da criação de animais, eles ali naquele território desenvolveram-se laços comerciais, e os micênicos chegaram à Grécia por volta do ano de 1600 a.C. Eles também eram de origem hindu-europeus ali, tá? Nesta figura abaixo aí, que vocês estão observando, nós podemos ver as ruínas de uma construção feita pelos micênicos, povo hindu-europeu que desapareceram por volta do ano ali de 1200 antes de Cristo ali. A mistura da cultura micênica com a cretense foi importante na formação da cultura do povo grego. Os micênicos se desenvolveram uma escrita com algumas semelhanças com o desenvolvimento pelos cretenses, tá? Para facilitação do comércio, tá ok? Chamada linear B, tá ok? Bom, esta formação e esse desenvolvimento desta escrita foi importantíssima para esse desenvolvimento local. Todo mundo sabe, vocês sabem muito bem, que a elaboração da escrita, ela possibilita muito no desenvolvimento cultural e ela possibilita também no desenvolvimento da política, tá ok? Então, assim, a formação da escrita, ela é importante para isso. Não só para este ponto de vista, mas também para um outro ponto de vista. O desenvolvimento da escrita e a elaboração da escrita, ela é importantíssima para o comércio. Ela é importantíssima justamente para esse desenvolvimento comercial que vem surgindo ao longo do tempo. A invasão dórica foi o fato que levou à decadência desse povo no ano de 1200 a.C. Eles não tiveram uma organização militar muito forte, não eram bem estabelecidos, não conheciam as artes da guerra. Então, isso daí foi algo que pesou justamente na formação e para que essa civilização ela pudesse se manter. Portanto, com o fim dos micênicos,
as grandes cidades foram reduzidas a pequenas vilas e parte dos grandes palácios ali naquela região, eles foram praticamente quase todos eles destruídos. Bom, a partir daí tem a formação da polis. Com a propriedade privada, iniciaram-se ali os conflitos entre os grupos para lidar com as crises. Os proprietários de terra formaram associações, as fátrias que formavam as tribos, que por sua vez se organizavam nas chamadas demos. Os demos deram origem às cidades-estados, ou às chamadas polis. Tá ok? Bom, tentar entender o que são as cidades-estados. Primeiro que as cidades-estados é uma comunidade independente que tem justamente as suas próprias leis. Todas as cidades-estados, elas possuíam praticamente a mesma língua, tá ok? Vamos tentar entender o que são as cidades-estados aí dentro da Grécia. O que são as cidades-estados? As cidades-estados são cidades autônomas dentro da Grécia que têm a sua própria política, sua visão de negócio, sua visão de comércio, e justamente as cidades-estados elas são independentes justamente em algumas questões. Atenas e Esparta eram as duas cidades mais importantíssimas dentro desse território. Atenas era conhecida muito pelo ser um berço cultural. E Esparta, justamente por investir na arte, na guerra, eles eram justamente uma civilização formada com aspectos militares. É isso que vocês vão ver justamente na segunda parte dessa aula, no documentário que eu estou passando para vocês. Para a gente entender como funcionavam as cidades-estados, tenta imaginar o Brasil com São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e todos os estados que aqui tem. Imagina o Rio de Janeiro com autonomia para fazer aquilo que ele quer, dentro do Código Penal, dentro do Código Civil. O mesmo acontece justamente ali com São Paulo. Também podem criar suas próprias leis. Todos são brasileiros, só que cada cidade ele tem autonomia para criar suas próprias leis de acordo com a sua necessidade. Não existe a figura de um poder central que controla todos os estados. Por isso que os estados são autônomos e eles são independentes a partir daí. O estabelecimento da polis foi marcada também pelo processo de concentração de renda, em que a população empobrecida ali começou a ter cada vez menos acesso às terras e estava cada vez mais endividada. Os que não conseguiam pagar suas dívidas tornavam-se escravos. Parte da população, procurando ali melhores oportunidades, buscaram sair do território grego para migrar para outros territórios e outras áreas para fugir dos impostos, das cobranças do Estado naquele momento. As duas grandes cidades-estado ali na Grécia foram Atenas e Esparta, pois foram justamente as cidades mais poderosas ali daquele território. O modelo existente nela foi adotado por muitas outras e uma intensa rivalidade existia entre as duas cidades. Para a gente tentar entender, Atenas, ela era como se fosse a Nova York da Grécia. Tudo girava em torno de Atenas. Ela era o centro cultural, político de toda a Grécia. Por isso que tinha essa rivalidade entre Esparta e justamente em Atenas, que ela sobressaía com a sua cultura, com a sua política, com a sua ideologia, tá ok? Atenas ela investia na questão cultural, filosófica, nos estudos acadêmicos. Esparta não. Esparta investia justamente na base militar, territorial, formava pessoas, os cidadãos ali, justamente para as batalhas, para as guerras, ao contrário de Atenas, que tinha sim uma base militar, mas não tinha a mesma formação ou a mesma visão ideológica de Esparta ali. A partir dessa colocação, o tio Léo pede para vocês, óbvio, que para esse finalzinho de semana, curtindo a quarentena de vocês, tá aí a indicação de um ótimo filme para vocês nesse final de semana poderem assistir aí. O filme Troia, que mostra justamente a Batalha de Troia, que fala de alguns pontos que são mitos aí, de realidade, tá? Porque podemos discutir depois sobre essa questão da mitologia grega em cima da história de Troia. Brad Pitt justamente ele vai interpretar ali Aquiles ali nesse exato momento.
O elenco é maravilhoso, o filme ele é de 2004, um filme para que nós possamos entender ali a rivalidade local de alguns territórios, tá? E o outro filme que o tio Léo passa para vocês também é justamente o filme de 300, tá ok? Esse filme de 300 justamente é um filme importante e interessantíssimo também para nós entendermos aí. Esse aqui é o link do YouTube de 2 documentários aí. Um documentário não faz parte da matéria de vocês, mas o outro documentário justamente faz parte, que fala sobre Esparta aí. Não se preocupa, esse link ele já vai estar disponível em vídeo na parte 2 dessa aula para vocês poderem ter acesso ali. Tá ok, galera? Então fica aí a minha sugestão para esse final de semana aí de vocês. Tá ok? Ótimo filme aí. Pega a pipoca, o refrigerante ou pede uma pizza e assistir Troia ou 300. Aliás, assisti os dois, tá? Tanto Troia e 300. 300 é um filme um pouquinho mais pesado, mas os dois fazem parte aí da nossa matéria aí. É importantíssimo aí, é de grande relevância que vocês possam nesse finalzinho de semana aí assistir esses 2 filmes aí com a família aí, tá? Agradeço a vocês aí pela oportunidade, pela aula, muito obrigado, que todo mundo se cuide aí e até a próxima aí. Um abraço, um beijo para todos aí, tá ok, meus filhos?